esta unção de alinhamento, como está liberando hoje. Você está num momento em que Deus, nas raras oportunidades que temos na vida, abre um portal e diz: eu vou fazer algo. Quando Deus abre uma porta, e nós estamos agora diante de uma porta aberta, Ele diz: é tempo de alinhamento. É o momento que você tem que aproveitar para se alinhar, para entender o que quer dizer isso. E eu comecei a orar desde o final da nossa convenção. Entramos em jejum de 40 dias, todos da igreja, uma refeição a menos. E eu profetizo que hoje você vai começar esse jejum aqui, para que Deus te diga como que é que você tem que fazer para se alinhar com Ele, para não perder esse momento, para não perder esse mover. Porque quando estávamos na convenção, a apóstola Paulista se levantou e disse: quem já fez jejum de 40 dias só com água? E ninguém se levantou. Eu falei: não, eu não posso deixar a minha pastora passar essa vergonha. Eu vou fazer esse ano. Nós vamos fazer um jejum. E eu já comecei a perguntar para ela: como que é? Eu trabalho, eu também tenho uma série de atividades, mas nós vamos dar um jeito. Nós vamos ter que fazer. Já descobri que é um pouquinho de dias de suco, aí o resto dos dias com água. Quando dói a barriga, põe um limãozinho, lá um suquinho no meio. Eu não sei o que nós vamos fazer, mas nós temos que nos alinhar. Amém, amados? Você tem que se alinhar. E o primeiro alinhamento é esse: é você começar a buscar com jejum e com oração qual é a sua ação, a sua participação nesse mover de Deus. Que negócio é esse de alinhamento? O que Deus quer que você faça esse ano para se alinhar com Ele? Porque quando Jesus agia, Deus estava tão alinhado com Jesus que as coisas aconteciam. Quando os irmãos em Atos oraram e falaram: Senhor, nós só te pedimos uma coisa, que o Senhor vá na nossa frente e haver em si. Cadê a irmãzinha que gosta de falar bastante? Cadê a irmã que estava aqui? Como é que você chama? Renata. Renata, você tem que evangelizar Ribeirão Preto inteiro. Ela abre a boca, é uma bênção. Ela falou uns 20 versículos aqui hoje, pastor. Antes de você chegar, já tinha lido uns 10. Vamos, irmão, só mais um versículo. Eu vou compartilhar só mais um versículo, chorando. Ela é uma bênção. Ela é uma bênção. É uma bênção. Glória a Deus. Isso é uma bênção. E ela disse sobre isso: como que você vai se alinhar com Deus esse ano? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, versos de 1 a 15. Pastor, meu computador só tem 4 horas e meia de bateria. Dá tempo, tem um fio aí, se precisar de coisa. Se precisar de fio, nós vamos ligar aqui para ficar mais algum tempo. Diga: tempo de alinhamento. Quando eu comecei a orar a respeito disso, o que Deus queria dizer com alinhamento? Eu comecei a pensar que eu tinha que fazer uma série de coisas. Olha, eu tenho que começar a estudar a Bíblia, eu tenho que ir para a escola de líderes, eu tenho que jejuar. Eu comecei a entender que havia muitas coisas a serem feitas. Mas hoje eu estou vendo que Deus tem algo muito maior do que eu imaginava. Posso ouvir você dizer amém? Amém. Vamos ler juntos 1 Reis, capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, na primeira parte. Salomão fez aliança com o faraó, rei do Egito, e tomou por mulher a filha de faraó. Trouxe a cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. O que Salomão estava fazendo? O que ele estava fazendo? Edificando o quê? O que vocês estão fazendo? Eu não estou ouvindo. O que vocês estão fazendo aqui? Pastor Wilson, Deus me deu essa palavra. Ele mandou abrir esse texto. Esse texto é para essa igreja. Esse texto é para vocês. E quando eu estava orando, o Senhor me mostrava o pastor Wilson e falava: esse é Salomão. Está edificando a casa do Senhor.
de Davi seu pai, mas nos altos oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele lugar. Amados, como vocês trabalharam muito aqui, hein? Deve ter sido difícil pintar as paredes lá em cima. Não foi isso, não? Limpar o chão. A gente já trabalhou com obra e com banhos. É muito trabalho. Muito trabalho. E o texto fala: 1000 sacrifícios Salomão faz. 1000. Verso 5 começa a nossa mensagem. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Ele disse: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno e não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar esse teu grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Por haver Salomão pedido tal coisa, disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, farei segundo as tuas palavras. Dar-te-ei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Também até o que não pediste te darei, assim riquezas como glória, para que não haja teu igual entre os reis, durante todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos, e os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Então acordou Salomão e percebeu que era sonho. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, toca no meu coração nesta noite. Ensina-me o que devo fazer para me alinhar com o Senhor. Libera sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, a palavra profética, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra poderosa é esta, amados? Deus fala com Salomão em sonhos, e o Senhor tem sonhos a nosso respeito. Quando você olha lá em Salmos 139, no verso 16, é um dos textos da Bíblia que eu mais gosto. Ele diz assim: quando você ainda era uma substância sem forma, no ventre da sua mãe eu te vi. Olha que coisa tremenda. No momento que você foi gerado, que uma célula do seu pai se uniu a uma célula da sua mãe, naquele exato momento você era uma substância sem forma, um montinho de células no ventre da sua mãe. Deus te viu. E o que ele fez? Quem já leu esse texto? O que ele fez? Quem é da nossa igreja sabe, porque eu repito esse texto tantas vezes. Diz o texto: então o Senhor tomou a caneta, a pena, e escreveu no livro os seus dias, que ainda não existiam. O que é isso? Diga: Deus sonhou comigo. Amados, esta palavra é tão poderosa que você precisa meditar nela o ano todo. Deus sonhou com você, porém no seu dia a dia, na sua vida, muitas coisas foram acontecendo que distanciaram você de Deus. E agora é tempo de alinhamento. É tempo quando Deus vai voltar lá atrás. Vou tirar o tempo, pode? Ele vai voltar lá atrás, lá onde Ele escreveu os seus dias, lá onde Ele sonhou com você. Pode deixar, obrigado. E Ele vai começar
Ele vai começar a fazer as coisas entrarem no seu eixo. Aquilo que estava errado vai começar a ficar certo. Aquilo que estava esquecido, as promessas, as palavras, vão começar a realizar-se. Vão começar a se cumprir. Aquela sua família que estava distante vai começar a buscar a Deus. Aquela saúde que você não via vai começar a surgir na sua vida. Aquela prosperidade que você nunca teve vai começar a bater na sua porta. Amados, é tempo de alinhamento, é tempo onde Deus vai colocar você de novo no plano original, onde Ele sonhou. E o texto nos mostra 5 sonhos de Deus. Pode passar o primeiro. Diga: Deus vai atender os meus pedidos. Esse é o primeiro sonho. No verso 5, Salomão fala o quê? Pede o que queres que eu te dê. Pede o que queres que eu te dê. Na nossa igreja, pastor, todo fim de ano a gente faz um folheto, sabe? Metas para o ano novo, né? Então, metas para 2011. E aí as pessoas ganham o folheto, vão para casa e escrevem suas metas. Na família, nas finanças, na vida pessoal, na vida profissional, etc. E aí, no último dia do ano, levam para a gente orar, e a gente unge todos os pedidos, todas as pessoas, e o ano todo elas ficam orando por cima daqui. E Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, como que é? Crede que recebestes e será vosso. Amados, há 2 coisas para que você receba as coisas de Deus. Ele diz: tudo que pedirdes em oração. Qual que é a primeira condição? Você tem que pedir. Qual que é a segunda? Crendo que recebestes. Você tem que pedir e tem que crer. Esse mover de alinhamento de Deus é um mover espiritual. Muitas pessoas não vão acreditar nisso. Muitas pessoas vão falar: ainda vem o pastor Wilson, mais uma onda. A onda da apóstola Valnice agora é alinhamento, mais um decreto. Há pessoas que não vão acreditar e não vão receber. Porque a palavra de Deus diz que você tem que crer no seu coração. Mas há pessoas que vão acreditar. Há pessoas que vão crer nessa palavra e vão falar: a minha hora chegou. A minha hora chegou. Chegou a hora do alinhamento. Chegou a hora do alinhamento. Amados, quando eu estava na faculdade, eu estudei na Universidade de São Paulo, e lá na minha classe tinha 80 alunos. Só 2 não tinham carro, eu e mais um. O resto era tudo filhinho de papai, tudo com carro novo, pastor. E eu pegava o ônibus lotado, e quando chove em São Paulo, vocês sabem, é uma maravilha, né? Fecham as janelas, fica abafado, e aquele ônibus lotado, uma delícia. É incrível, uma experiência, todos deviam passar por essa experiência. É inacreditável, é uma coisa assim tremenda, mas foi tranquilo, porque foram só 5 anos de faculdade, né, pastor? Só 5 anos assim, então é tranquilo. Aí eu via meus colegas passando de carro zero. Eu falava: puxa, aquele cara não estuda nada. Meu Deus, não é possível, eu estou ralando aqui, ele está lá de carro novo. Aí eu falava assim: Senhor, abençoa esse carro